Foi como se uma explosão tivesse abalado os alicerces do Parque São Jorge. A notícia correu como fogo em palha seca, deixando rastros de indignação, olhares atravessados e um silêncio pesado que dominou os corredores. Cauê Furquim, a joia mais promissora da base corintiana, não vestiria mais a camisa do Timão. O destino, para a surpresa de muitos e para a fúria de outros, seria o Bahia. Mas o detalhe que deixou tudo ainda mais desconfortável não foi a simples saída do garoto. O que começou a circular nos bastidores, nos grupos de WhatsApp de dirigentes e empresários, foi que essa transação escondia muito mais do que uma negociação esportiva. Era, segundo fontes próximas, uma operação de revanche, um recado cuidadosamente arquitetado para atingir o orgulho paulista e escancarar uma ferida histórica no futebol brasileiro. O que parecia apenas uma transferência de atleta se transformou em um enredo de traição, manipulação e disputa de poder. E a cada nova revelação, a história ganha contornos de conspiração digna de filme. Primeira revelação: fontes ligadas à diretoria do Bahia garantem que a chegada de Cauê não foi apenas um reforço pontual. Nos bastidores, o negócio foi descrito como um recado, uma espécie de aviso silencioso, mas carregado de simbolismo. Reuniões discretas teriam acontecido em hotéis de luxo e escritórios fora do radar da imprensa, conduzidas em absoluto sigilo. O objetivo? Mostrar que os tempos mudaram, que o Nordeste não aceitaria mais a posição de coadjuvante diante da soberania do eixo Rio-São Paulo. A frase que ecoou dentro das paredes da Arena Fonte Nova, segundo quem ouviu de perto, foi direta. Agora eles vão sentir na pele. Para muitos, Cauê se tornou não apenas uma contratação, mas um emblema de resistência, um troféu político em uma guerra de bastidores que está longe de terminar. Segunda revelação: nos grupos de WhatsApp de empresários e dirigentes, a narrativa ganhou contornos ainda mais explosivos. Áudios supostamente vazados indicam que intermediários envolvidos no processo teriam usado expressões duras, chamando a operação de lição necessária. O termo roubos silenciosos apareceu mais de uma vez nessas conversas, referência às inúmeras ocasiões em que clubes paulistas, especialmente o Corinthians, levaram talentos nordestinos por valores irrisórios, deixando as bases locais sem voz nem poder de barganha. Agora, a situação havia se invertido. Desta vez, quem aplicava o golpe era o Bahia, respaldado por uma nova força financeira e política. O silêncio que cercou a negociação só aumentou a sensação de que tudo havia sido meticulosamente planejado, como um checkmate anunciado sem alarde. Uma mensagem circulou em tom quase de deboche. Eles estavam acostumados a tomar. Agora, experimentam como é perder. Terceira revelação: se os dirigentes travavam suas batalhas em reuniões e celulares, a torcida foi para as redes sociais e transformou o caso em munição. A indignação tomou conta principalmente entre os nordestinos, que viram na transferência um símbolo de revanche histórica. Em milhares de comentários, nomes de jogadores do passado foram lembrados. Atletas que saíram de clubes do Nordeste direto para o Corinthians, vendidos a preços que hoje seriam considerados quase simbólicos. Ninguém falava em aliciamento na época, pelo contrário. Os jornais tratavam como oportunidades de ouro, e o discurso dominante sempre colocava os paulistas como salvadores das promessas regionais. Agora, com Cauê, o cenário mudou de forma brusca. O Corinthians se posicionou como vítima, e a palavra aliciamento surgiu repetidas vezes nos noticiários. Isso gerou revolta. Um comentário que viralizou sintetizou o sentimento. Quando eles levam, é investimento. Quando perdem, é crime. O contraste escancarou uma hipocrisia incômoda, que muitos torcedores acreditam ser apenas a ponta de uma luta muito maior pelo reconhecimento
do futebol nordestino. As hashtags cresceram como fogo em mato seco, impulsionadas por indignação e ironia. Era como se cada postagem fosse mais uma fagulha incendiando um barril de pólvora que ameaça explodir a relação entre o Nordeste e o eixo que sempre ditou as regras. Enquanto isso, dentro dos bastidores do Corinthians, o clima se tornava insuportável. Conselheiros cobravam explicações, dirigentes evitavam entrevistas, e os muros do Parque São Jorge pareciam encolher diante da pressão. O silêncio era revelador. Quem ousava comentar nos corredores descrevia a atmosfera como de humilhação. Um funcionário chegou a dizer que nunca viu o clube tão desorientado diante da perda de um atleta da base. O que mais incomodava não era apenas a saída, mas a narrativa que se construía em torno dela. O Corinthians, acostumado a ditar as regras, agora se via na posição de alvo. O que parecia impensável virou realidade. E o orgulho ferido transformou o episódio em uma ferida aberta. Do lado baiano, por outro lado, as comemorações eram discretas, mas cheias de simbolismo. Não havia euforia explícita, mas sim um ar de missão cumprida. Como se o objetivo não fosse apenas ter Cauê no elenco, mas marcar território em uma disputa muito mais ampla. O torcedor do Bahia, que sempre se acostumou a ver seus talentos partindo para os clubes do eixo, agora saboreava o gosto da revanche. As arquibancadas ecoavam frases carregadas de orgulho, e o sentimento era de que uma página havia virado. A contratação de um garoto da base paulista ganhou peso de marco histórico, e a provocação estava estampada em cada comentário. Agora, o jogo virou. Essa história não termina aqui. O que se desenha nos bastidores é apenas o primeiro ato de uma trama que envolve muito mais do que futebol. A transferência de Cauê Furquim deixou de ser apenas sobre um contrato. Virou um símbolo de guerra entre regiões. Uma batalha silenciosa em que cada movimento parece ter sido calculado para expor, humilhar e reverter décadas de domínio. E quem acompanha sabe, quando há tanto silêncio e tanto orgulho em jogo, a próxima revelação pode ser ainda mais explosiva. Se as 3 primeiras revelações já acenderam a chama da polêmica, o que vem agora é gasolina pura. Porque nos bastidores mais sombrios do futebol brasileiro, onde as decisões não são tomadas nos campos, mas em salas climatizadas, contratos guardados em cofres e conversas que jamais chegam ao público, surgiram indícios de que a história de Cauê Furquim pode ser ainda mais profunda. Não estamos falando apenas de Bahia contra Corinthians, tampouco de uma simples disputa por um jogador promissor. O que circula é que forças ainda maiores podem estar movendo as peças desse tabuleiro. E segundo rumores que vazaram de dentro de reuniões privadas, há até um toque internacional nessa operação, como se o futebol brasileiro fosse apenas uma engrenagem em um jogo de poder global. Quarta revelação a quem diga que o verdadeiro cérebro por trás da transferência não foi o Bahia em si, mas o Citigroup, conglomerado bilionário que hoje é parceiro direto do clube nordestino. Nos bastidores, o comentário é que a ordem foi clara: provar que o eixo Rio-São Paulo já não pode mais agir como dono do futebol nacional. Um documento não confirmado, mas supostamente compartilhado em uma reunião confidencial, apontaria para um planejamento de longo prazo, com metas bem definidas. O caso Cauê seria apenas o primeiro capítulo de uma estratégia maior, desenhada para transferir o centro de poder para novos polos. O Citigroup, segundo fontes, não queria apenas reforçar o Bahia, mas criar um choque simbólico. Um terremoto que ecoasse de Salvador até São Paulo, em grupos de dirigentes. Circulou até a expressão vingança corporativa, como se o episódio fosse uma retaliação calculada contra décadas de hegemonia paulista. Quem acompanha os bastidores afirma que nada foi por acaso. Reuniões realizadas fora do Brasil, contatos diretos com empresários influentes e um cronograma que parece muito bem orquestrado. Essa revelação traz uma pergunta incômoda:
Será que o futebol brasileiro virou peça de um tabuleiro global, onde clubes se transformam em armas políticas? Ou o Bahia apenas aproveitou a oportunidade de ter um parceiro poderoso e decidiu acertar contas com um rival histórico? A verdade pode nunca ser confirmada oficialmente, mas os sinais estão espalhados por quem sabe interpretar. E quanto mais detalhes vazam, mais evidente fica que essa transferência jamais foi sobre um simples contrato. Quinta revelação no meio de tantas acusações, dúvidas e insinuações. Surge a questão mais intrigante. Cauê foi apenas um peão em um jogo muito maior? Ou se tornou o símbolo de um movimento capaz de virar a história de ponta cabeça? Nos corredores de Salvador, alguns dirigentes sussurram que a contratação foi mais que uma vitória esportiva. Foi um ato de resistência contra a supremacia corintiana. Já em São Paulo, há quem enxergue a situação como um alerta vermelho, um aviso de que o tempo do domínio quase absoluto pode estar chegando ao fim. Os próprios torcedores, divididos em debates fervorosos, transformaram Cauê em personagem central de uma novela que mistura orgulho regional, vingança histórica e poder corporativo. Um comentário que viralizou sintetiza o clima. Cauê não trocou de time, ele trocou de trincheira. A frase foi repetida em vídeos, memes e transmissões ao vivo, ganhando força como grito de revolta e símbolo de resistência. A contratação deixou de ser sobre futebol, virou manifesto. Muitos acreditam que a chegada de Cauê ao Bahia representa o início de uma nova era, em que os clubes nordestinos finalmente começam a se impor contra as forças tradicionais. Outros, porém, enxergam a situação como manipulação, acreditando que Cauê foi usado como peça de marketing em uma disputa maior que ele próprio. O que ninguém nega é que a repercussão ultrapassou qualquer expectativa. O menino da base virou bandeira, ícone, estopim. E aqui fica a reflexão mais incômoda de todas. Será que essa transferência marca apenas o começo de uma disputa entre Bahia e Corinthians? Ou é o sinal de que o futebol brasileiro está prestes a entrar em um novo ciclo, onde o poder do eixo começa a ruir diante do avanço silencioso de forças globais e regionais? O que começou como uma simples notícia de mercado virou novela de traições, recados ocultos, alianças corporativas e ressentimentos históricos. Cauê Furquim deixou de ser apenas um garoto promissor. Virou símbolo de um jogo muito maior, um jogo que ninguém vê em campo, mas que decide destinos, humilha e expõe a fragilidade de quem sempre se considerou invencível. E você, que acompanhou essa trama até aqui, acredita que Cauê foi apenas um peão ou que se tornou o estopim de uma revolução silenciosa? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sino e deixe o like, para que possamos continuar trazendo à tona os segredos que ninguém mais ousa revelar.